Nesse vídeo eu vou te mostrar um tutorial passo a passo de como criar a menor parte de uma arquitetura serverless, que seria uma função lambda, para você já começar com o pé direito nesse universo serverless. Além disso, a gente vai fazer o deploy da nossa Lambda Function, da nossa função Lambda, num dos melhores provedores de cloud da atualidade, que seria a AWS. E também a gente vai utilizar uma lib sensacional para fazer o deploy automático da nossa função Lambda. Então fique no vídeo até o final, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque esse tutorial merece. Antes de iniciar o tutorial, gostaria só de divulgar o meu trabalho, que seria esse livro que eu construí, a partir de todos os meus conhecimentos sobre engenharia de software que eu adquiri na graduação. Eu cheguei a esse método. Se quiser conhecer, o link está na descrição do vídeo. Mas vamos lá pro vídeo, pro tutorial. Como eu sempre faço aqui nos tutoriais do canal, eu construí um post aqui no meu blog para poder resumir todos os passos que eu farei no vídeo. Então, o vídeo vai ser guiado pelo post. Então vamos começar. Primeiro, o headline é como criar uma função Lambda na AWS usando JavaScript. A gente vai utilizar JavaScript nesse vídeo. Essa imagem aqui representa muito bem o que se simboliza a Lambda para a arquitetura serverless, que seria um átomo, uma formação atômica mesmo da arquitetura serverless. Mas vamos começar pela introdução. A introdução eu digo um pouco sobre esse contexto de que a Lambda seria a menor parte da arquitetura serverless e ela, fundida com outras lambdas, formam moléculas e moléculas formam organismos. Quer dizer, átomos formam moléculas e moléculas formam organismos. Os pré-requisitos seriam esses aqui para você concluir o tutorial. Seria o Node na versão 18, o NPM na versão 8.19 e uma conta na AWS. Eu já estou até logado na minha conta. O primeiro passo seria instalar o CLI da AWS. Para você instalar o CLI da AWS, basta você seguir as instruções coerentes com o seu sistema operacional. Aí eu deixei até essa página aqui para você poder seguir o passo a passo coerente com o seu sistema. Para você conferir se está tudo certo, basta você abrir o seu terminal. Eu gosto de utilizar o Git Bash. Vou aumentar um pouco aqui para vocês. E AWS -version. E você consegue ver se você tem o CLI da AWS instalado na sua máquina. No caso, eu já tenho o CLI instalado nessa máquina. Vamos então no primeiro passo depois desse passo de instalar a CLI, que seria configurar as nossas credenciais de acesso à nossa conta. Primeiro você faz o login no painel no console, na verdade, da AWS. Eu já estou com a minha conta logada aqui, mas você faz esse processo aqui. Se você não tiver uma conta, você cria uma conta e tudo mais. Depois você pesquisa pelo serviço de gerenciamento de acesso da AWS, que seria esse IAM. O terceiro passo seria ir na seção de usuários aqui no canto, nessa parte à esquerda, nesse menu à esquerda. Depois você adiciona um usuário, pode colocar qualquer nome. Eu vou colocar uma teste, na verdade eu vou colocar teste Lambda Hello World. Só isso mesmo. Clique em próximo. Depois, seguindo aqui o tutorial, vocês podem ver que eu adiciono o usuário, coloco o nome. O próximo passo seria para definir as permissões desse usuário. Vai anexar algumas políticas a esse usuário. No caso, a gente vai utilizar duas políticas que são necessárias para que a gente consiga fazer o deploy da nossa Lambda via código, via uma biblioteca JavaScript, como eu comentei no início do vídeo. O primeiro seria, eu vou até mostrar para vocês aqui, seria esse AWS Lambda Full Access. Vou copiar o nome dele e adicionar essa permissão a esse usuário. O segundo seria esse Amazon API Gateway Administrator, que seria a segunda permissão que a gente deve anexar ao nosso usuário que a gente está criando.
vocês podem conferir aqui que a gente já colocou as permissões necessárias e vamos clicar em próximo. Depois de adicionar as permissões, a gente pode ir criar o nosso usuário. Não precisa de mexer nessa parte de etiquetas, só caso você tenha mais conhecimento e na verdade queira organizar um pouco melhor a sua conta na AWS e ter uma noção melhor de para quais propósitos você está utilizando aqueles recursos, utilizando o processo de tagueamento de todos os recursos. Mas nesse tutorial eu não vou fazer esse processo, eu vou fazer da forma mais simples possível. Aqui a gente pode ver que a gente criou esse usuário teste lambda hello world. Vamos entrar nele, clicar sobre ele, depois ir nessa seção de credenciais de segurança, como está descrito aqui. O oitavo passo seria criar uma chave de acesso. E seria esse primeiro caso de uso aqui, que seria utilizando a CLI. Como eu comentei com vocês lá no começo, a gente teve que instalar a CLI da AWS para poder configurar o nosso usuário padrão, para que a biblioteca JavaScript ela consiga consumir aquelas credenciais e fazer os processamentos aqui dentro da nossa conta na AWS. Então, o nosso acesso ele não vai ser via código local, e sim vai ser via CLI, que vai ser via linha de comando, interface de linha de comando. Aqui a gente marca essa caixinha aqui que fala que a gente compreende a recomendação acima e clica em próximo. Aqui você pode colocar o valor da etiqueta da descrição, mas eu não vou colocar nenhuma não. Vou criar a chave de acesso. Depois de criar a chave de acesso, a gente vai ter que copiar tanto essa access key, como também essa access key, essa secret access key. Eu vou colocar um bloco de notas essas duas credenciais para depois a gente colocar no local correto. Access e aqui embaixo secret access. Concluído. Continuar. Eu copiei já, não precisei de. O próximo passo seria configurar as nossas credenciais de acesso na nossa máquina. Geralmente, quando você lança o comando esse AWS configure na sua máquina, no seu terminal, ele já gera essa pasta .aws. Então, no meu caso, se eu vier aqui nesse path que eu comentei com vocês, que é dentro de usuários, dentro do meu usuário, já está criado esse .aws, porque eu já lancei esse comando AWS configure no meu terminal. Caso não tenha essa pasta no seu diretório home, tanto no seu sistema operacional Windows como no Linux ou Mac, basta você lançar esse comando que ele já cria esse diretório .aws na raiz, na verdade, do seu usuário no home. Depois você clica nesse arquivo credentials dentro do... e claro, quando você lançar o comando configure, ele vai perguntar algumas coisas para você, como a região que você essas perguntas aqui, essas configurações aqui. Vou abrir mostrar mais opções de pesquisa ou de ponto para abrir esse diretório. Eu confio nos autores desses arquivos. Essas perguntas aqui, a região, a forma de saída. Vai fazer umas outras perguntas quando você lançar o comando AWS configure, mas aí você vai responder na medida que
eles te perguntarem. Provavelmente eles vão pedir uma access key e uma secret access key padrão e você coloca as que você criou, caso você não tenha, você tenha configurado pela primeira vez. Mas o passo mesmo que a gente tem que fazer é acessar esse arquivo credentials e colocar as nossas credenciais que a gente acabou de gerar ali do nosso usuário. Eu coloquei nesse bloco de notas aqui, então vamos copiar elas. Colocar o Secret Access Key. Salva esse arquivo. Pronto, já está definidas nossas credenciais de acesso à nossa conta na AWS. E essa conta já está com as permissões necessárias que a gente vai precisar para fazer o deploy da nossa Lambda. O próximo passo seria, de fato, criar a nossa Lambda, criar o nosso projeto, na verdade. Eu vou acessar o diretório Documents aqui no meu PC e vou copiar esse comando aqui para criar esse diretório Lambda Hello World. Como vocês podem ver, já está criado esse Lambda Hello World. Limpar o terminal. Dentro desse diretório, como eu descrevi aqui, eu posso lançar o comando npm init para iniciar um projeto Node. Quando eu lançar esse comando, eu vou entrar aqui no projeto, abrir com o VS Code, e vocês podem perceber que ele gerou esse package.json, como todo projeto Node. Então vamos agora instalar a nossa biblioteca que vai automatizar o nosso processo de deploy da nossa Lambda. No caso é a biblioteca Claudia. Eu vou até pesquisar para vocês. Claudia JS. Essa biblioteca aqui de automação de deploy de lambdas. É uma biblioteca bem interessante. O processo de instalação dela é um processo bem fácil, de certa forma. A gente instalou ela só a nível de projeto, como eu lancei apenas o comando npm install claudia-d como dependência de desenvolvimento. Eu não instalei de forma global o Claudia, então não tem como ir lá no terminal e fazer o claudia-version. Não vai funcionar porque a gente não instalou ela como dependência global, e sim só dependência desse projeto. O próximo passo seria modificar o nosso arquivo .json, package.json, para contemplar para poder ter os scripts de deploy da nossa Lambda. Seria tanto esse Claudia create -region US East 1 e passando a função manipuladora, que seria essa função index.handler. Aqui teria a descrição da função, todos essas configurações padrões de um projeto Node, de um package.json. E temos aqui Claudia na sua versão 5.14 como dependência de desenvolvimento. O próximo passo seria, como eu descrevi aqui, seria criar de fato a função Lambda. Eu não vou criar via terminal não, eu vou criar via interface esse arquivo index.js e vou copiar todos essa função lambda mais simples aqui que faz um hello world.
E depois já podemos rodar o comando para poder fazer o deploy dessa Lambda Function. Mas antes eu quero só explicar um pouco desse código aqui para vocês. Primeiro de tudo, a Lambda ela recebe um evento. Como vocês devem saber, ou se não sabem, as lambdas elas são disparadas por eventos. Então, quando eu criar um registro em um bucket S3, ou quando eu criar uma conta, eu posso configurar o disparo de uma função lambda depois dessa ação ser feita. Então, as lambda functions são funções orientadas por eventos. Então eu consigo ter acesso a esse evento a partir desse primeiro parâmetro da minha lambda function. O segundo parâmetro seria o contexto, que eu não estou utilizando aqui, mas é um parâmetro que tem como você ter algumas informações relevantes caso você precise de informações sobre a origem daquele disparo. Mas a primeira parte dessa função lambda seria pegar o corpo desse evento, que é o que eu estou fazendo aqui, fazendo um JSON.parse no corpo desse evento, e esse body já tem todas as propriedades que a gente passa no corpo desse evento. Mas vamos continuar aqui mostrando esse código. Eu só pego esse corpo, não faço nada com esse corpo e já retorno uma resposta, passando o status code como 200, o corpo com só esse atributo result nesse JSON que eu estou retornando, e hello world. E aqui são os headers para trabalhar com cores, para poder fazer com que eu aceite esses métodos aqui, eu permita esses métodos, permita qualquer origem e permita esses cabeçalhos aqui. No caso, eu estou configurando uma lambda para ser uma lambda que vai ter um cabeçalho de tipo de conteúdo. Então por isso que eu estou permitindo esse cabeçalho. Caso vocês criem uma lambda de autenticação, vocês podem passar um outro cabeçalho de authorization aqui para fazer com que funcione bem. Mas enfim, eu estou retornando esse conteúdo aqui nessa lambda. Mas enfim, vamos então fazer o deploy da nossa função lambda lá na nossa conta da AWS, que seria só lançando esse comando npm run create lá no nosso projeto. Ele vai demorar um pouco para fazer esse processo. Bom, como vocês puderam ver, acabaram faltando algumas permissões para a gente poder fazer o deploy da nossa lambda. Então vamos colocar essas permissões para o nosso usuário. Eu pesquisei aqui no Stack Overflow, salvador de vidas de desenvolvedores, e eu encontrei uma solução para isso. Como vocês podem perceber aqui nas permissões que a gente colocou no nosso usuário, ela não contempla não abrange na verdade essa permissão de criar um papel, create role. Não tem essa permissão create role. Para isso, nem nessa primeira política que a gente anexou, nem nessa segunda política que a gente anexou, tá vendo? Não tem ela. Então, a gente precisa de adicionar essa permissão. Então vamos criar uma política em linha para essa lambda, e a gente coloca aqui recurso. Vamos tentar editar pelo JSON aqui e a gente coloca essas permissões aqui, resource aqui,
Aí a gente coloca essa permissão create role, attach role policy, create policy e put role policy. E vamos nomear essa próximo. Nome da política eu vou colocar create role lambda deploy. Create role lambda deploy, criar política. Criamos nossa política, já está adicionada aqui ao nosso usuário. E agora, provavelmente, a gente vai conseguir fazer o deploy da nossa Lambda Function. Eu vou colocar essa correção ali no post no blog, então se você estiver seguindo o passo a passo pelo blog, você não vai ter nenhum prejuízo. Pronto, a Lambda já foi criada, como vocês podem perceber, ele gerou esse arquivo claudia.json com algumas referências para nossa Lambda Function dentro da nossa conta na AWS, como a region que ela foi criada, o nome da nossa Lambda, o papel da nossa Lambda que foi criado, por isso que a gente adicionou, teve que anexar na verdade aquela política que permite a gente criar um papel, porque a Cláudia que é essa libjs, ela já faz esse papel de criar o papel para Lambda pra gente. Então é um deploy bem completo. Se a gente for lá na nossa conta na AWS e pesquisar, eu vou abrir uma nova guia do política guia e pesquisar pelo serviço de Lambda, a gente pode ver que a nossa Lambda ela foi criada. É Lambda Hello World. Vou colocar Lambda Hello World. Lambda Hello World, ela foi criada há 1 minuto atrás, a última modificação dela. E se a gente clicar dentro dela, a gente consegue ver que ela foi publicada na nossa conta da AWS com sucesso. Para a gente testar essa execução dessa Lambda, a gente pode vir aqui primeiro em configuração, depois a gente vai aqui em URL da função e criar uma URL para essa função Lambda. Sem ter a necessidade de ter um usuário IAM atrelado. Salvar aqui. Na verdade eu esqueci de uma configuração adicional que é relacionada ao force. Editar. Aqui nas configurações adicionais tem um compartilhamento de recursos entre origens. Permite todas e colocar permitir métodos. Eu vou permitir o post, porque como a gente está recebendo o corpo lá do evento, e vou colocar também alguns permitir cabeçalhos, que seria aquele content type. Esse content type aqui. Adicionando o valor e também expor cabeçalhos, eu vou colocar o content type também. Pronto, a gente já configurou a nossa URL de disparo da função Lambda. Remover esse vazio e remover esse vazio aqui.
e salvar a nossa URL. Pronto, a gente já tem o nosso link aqui customizado, a gente pode copiar esse link e usar uma ferramenta de chamadas HTTP, de requisições HTTP como Postman, para fazer uma requisição para essa função lambda, para vocês verem ela funcionando. Aqui eu vou colocar na home, my workspace, criar uma nova collection. Vou colocar o nome dessa collection como teste lambda. Dentro aqui a gente vai criar uma nova requisição, de request. Ela vai ser uma requisição post e a gente vai colocar essa URL que a gente copiou da nossa função lambda. No corpo eu vou colocar JSON e vou colocar qualquer coisa, vou colocar teste. Como não está fazendo nada a nossa função lambda com o corpo, vocês podem ver quando lançar a execução, ela não vai retornar nada. O esperado. Na verdade, o esperado era ela retornar o... Vamos ver o que aconteceu para ela não estar retornando o nosso conteúdo como o esperado. Para a gente fazer o debug da nossa função lambda, a gente pode ir lá no CloudWatch, que é um outro serviço da AWS, e monitorar vir aqui em logs, grupos de logs, lambda hello world, essa aqui na verdade, lambda hello world, que foi executada 2h49, essa execução. A gente não colocou nenhum log aqui, modifiquei um pouco a lambda aqui para poder fazer com que o corpo da resposta venha como a gente definiu aqui. E basicamente estou usando agora o contexto para mandar a resposta. Eu também tive que apelar novamente para o Stack Overflow para fazer esse processo, mas eu já vou deixar tudo isso descrito lá no post, no blog, para ficar correto, o tutorial ficar correto. E quando a gente mandar a requisição agora para a URL da função que a gente definiu, ele já retorna a resposta como a gente definiu aqui no código. Outra coisa que eu removi foram aqueles cabeçalhos que envolvem o CORS. Por que eu removi esses cabeçalhos? Porque a gente já definiu aqui dentro das configurações da nossa função. Espera aí. Aqui na nossa lambda, hello world. Aqui na nossa lambda, lá nas configurações, dentro da URL de função, a gente já definiu o CORS aqui dentro. Então a gente não precisa de passar aqueles cabeçalhos. Ele já vai fazer esse trabalho pela gente. Então foi esse o vídeo. Ficou um vídeo meio longo, mas foi um tutorial bem completo, onde eu apresentei todos os pontos, todos os passos que você deve seguir para poder conseguir fazer o deploy da sua primeira função lambda e entrar no universo do universo serverless com o pé direito. Então foi isso, fiquem com Deus e deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e conferir o meu e-book sobre engenharia de software que está na descrição do vídeo. Falou!